Na Você já ouviu isso em algum lugar? Eu acho que sim. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Reflexões de um Tolo. Eu sou o Pedro e estou aqui para trazer uma reflexão para você sobre Rei Leão, mais especificamente sobre aquela musiquinha que toca, sabe? Hakuna Matata. É aquela que assim, os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Essa musiquinha tão conhecida é cantada por Timão e Pumba, que são dois amigos que vivem juntos, separados dos outros bichos da sua mesma espécie, porque eles têm uma relação meio talvez ruim com os outros, e por conta disso eles resolveram esquecer esses problemas e viver os dois juntos da maneira que eles achavam melhor. Então o Simba acaba se juntando a eles e conhecendo esse lema do Hakuna Matata, que quer dizer basicamente esquecer os seus problemas, deixar os seus problemas para lá e viver uma vida sem pensar em problemas. O quê? Hakuna Matata! Isto é, sem problemas. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Eu acho que você deve estar pensando aí, pô, esquecer os problemas é legal, porque não é ruim viver com problema, mas existem problemas que devem ser resolvidos e eles não vão se resolver se a gente não for resolver. Então vamos pensar aí nessas situações. A gente tem o exemplo do Pumba, que conta a história dele de que desde que ele era um filhote, ele já era fedido. Quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote! Foi bom isso, hein? Obrigado. Ele era fedidão, ele diz que para todo lugar que ele vai, os outros bichos fogem ou ficam contra o vento para que o cheiro dele não fique ali, né, que eles não fiquem sentindo o cheiro dele. Assim, não sou nenhum especialista em animais, mas eu acho que isso deve acontecer porque, sei lá, o javali por si só deve ser um bicho meio fedido mesmo. Isso é algo que não tem o que ele fazer, porque, né, o bicho não toma banho, o bicho na natureza não vai se limpar. Então esse é um problema que ele carrega e que faz parte dele, faz parte de quem ele é. Ele não tem como lutar contra esse problema, ele não tem como deixar de ter esse problema, sabe? Pensando, sei lá, na gente, imagina que, sei lá, uma pessoa tem uma altura tal e ela queria ter uma outra altura. Ela não tem o que fazer com isso, sabe? Tipo, ela pode fazer alguns procedimentos lá, não sei o quê, mas assim, ela não precisa mudar a altura dela. Se ela tem um problema com isso, esse é um problema que ela precisa aprender a lidar e ela pode até pensar no Hakuna Matata. Esquecer esse problema, afinal, é um problema que não é tão problemático, entendeu? Que não tem uma resolução, que não precisa ser, que nada precisa ser feito, entendeu? A gente tem em Efésios 4, nos versículos 2 e 3, a seguinte passagem: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Aqui está falando de problemas, eu sei, mas com relação a pessoas, problemas com relacionamentos, né, e suportar uns aos outros. Mas a gente pode também aplicar isso para qualquer tipo de problema. Devemos ser humildes e dóceis, pacientes com os problemas e suportar todos aqueles problemas que eles não têm resolução, sabe? Às vezes aqui ele fala de relacionamento, até uma pessoa que é de um jeito meio, sei lá, meio que você acha, pô, mal chato, mas a pessoa é daquele jeito, ela não vai mudar porque você vai reclamar. Então, digamos que ela seja um problema e é um problema que você tem que lidar porque é uma pessoa que está no seu convívio. Então você tem que esquecer que ela é chata e tal e, mano, segue a vida, se esforce para manter a paz. Nesse sentido, então, Hakuna Matata, esquece os problemas, fica de boa na paz. Mas também existe aquele momento onde a gente não deve fugir do problema, a gente tem que pegar ele para nós ir lá e resolver. E a gente tem esse exemplo com o Simba. Simba era filho de Mufasa, que era o rei ali, né, da floresta, do reino animal, né, o leão é o rei. E ele seria o próximo a ser rei. Mas seu tio arma um golpe, de certa forma, acaba matando o pai dele e meio que deixa ele fugir, mas não queria, né? Ele queria que aquelas hienas lá tivessem matado ele, mas ele consegue fugir.
Quando ele é criança e pequeno encontra com o Timão e Pumba, ele realmente não tem poder para resolver o problema que ele deixou para trás, que era de se tornar rei. Ele era o rei e ele tinha que assumir esse poder. Porém, ele não tinha condições, ele era só uma criança. Então ele vive ali com Timão e Pumba, ele esquece esses problemas que ele deixou para trás porque ele não tem como resolver, vive o Hakuna Matata. Então, chega aquela amiguinha dele que cresceu junto com ele ali, que era a Nala. Meio amiguinha, namoradinha e tal, né? Só começa comigo. E lembra ele quem ele é. Lembra ele que ele deve voltar e assumir o reino, tirar o tio dele que tá fazendo, sei lá, tá abusando do poder, fazendo uns esquemas zoados lá. Mas ele a princípio não quer voltar. A princípio ele não quer encarar esse problema que ele deixou para trás. Ele quer ficar de boa no Hakuna Matata ali, né? Só comendo as larvas, viscoso mais gostoso e tudo mais. Porém, ele tem essa responsabilidade, ele é o rei, ele é o verdadeiro rei que tem que voltar e consertar os problemas que foram deixados. Então tem ali um momento onde ele acaba tendo uma visão do pai dele que fala para ele lembrar de quem ele é, de que ele é o rei verdadeiro, de que ele tem que voltar para resolver esses problemas. Então ele entende que precisa resolver e volta. Da mesma forma, a gente tem um exemplo na Bíblia. Já ouviu falar de Jonas? Jonas era um profeta que Deus designou para ir para uma outra cidade, para um outro povo, para pregar, para falar de Deus. E ele não quis ir, porque ele falou, eu não quero pregar para esses caras, porque eles são maus, eles são isso, são aquilo. E ele tentou fugir. Ele entrou num barco para ir para outro lugar. No meio, da viagem teve uma tempestade, e ele teve que se jogar no mar porque ele sabia que ele era o culpado daquilo para poder poupar a vida de todo mundo que estava no barco. Ele se joga no mar, é engolido por um peixe e ali dentro ele entende o que Deus está falando, o que Deus está mostrando para ele, que ele foi escolhido, ele tinha que ir lá e resolver esse problema de pregar para aquele povo. Assim como Simba, só o Simba podia resolver, Deus escolheu Jonas e só Jonas podia resolver isso. Então a gente pode concluir aqui que a gente precisa entender, ter essa sabedoria para olhar as situações e ver quais são os problemas que eu devo ignorar, que eu não devo me preocupar, que esquece, isso aí não vai ser resolvido. E quais são os problemas que tá na minha mão e eu tenho que ir lá e agir e fazer alguma coisa para resolver esse problema. Que a gente possa, refletir nessas coisas, pedir a Deus a sabedoria para saber como agir em cada situação. Então, graças a Jesus que se entregou para que a gente pudesse ter esse relacionamento direto com Deus, a gente pode se achegar a Ele e pedir, Deus, me dê a sabedoria, me dê o entendimento, me mostra se eu devo agir nesse problema ou se eu ignoro, deixo para lá. Bom, galera, era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aí seu like, comenta aí o que você achou dessa reflexão, manda para alguém aí que gosta de Rei Leão. E não se esquece de inscrever no canal aí para sempre acompanhar os vídeos que vão saindo, sempre aí nessa pegada, beleza? Fiquem com Deus, é nóis!